Olá, bem-vindos novamente ao canal Chiro de HQ. Eu venho aqui fazer uma das minhas raras e eventuais aparições. Por quê? Como todos sabem, desde que esse canal foi criado, desde antes que esse canal foi criado, eu prometo vídeos sobre 7 Soldados da Vitória. Eu gravei um, mas eu não postei. Por quê? Porque eu perco qualquer controle do que eu tinha sobre qualquer resquício de lógica e narrativa na progressão do vídeo. Ao desistir, tá ingravável em algum momento, eu vou refazer. Talvez hoje de tarde, não sei. Mas questão é, eu não pretendia fazer vídeo. Eu, sei lá, perdi o... Nunca tive vontade de fazer vídeo para começo de conversa. Exceto as pretensões de youtuber que toda criança nascida no século XXI tem. Enfim, eu não pretendia fazer vídeo. My partner, my fellow, my partner in crime, outro co-host desse canal, pediu pra eu fazer alguns vídeos, tipo, quadrinhos pra ler com seu parceiro. Eu tinha feito como é que é quadrinhos pra ler na rua. Mas eu falei, não, nada disso me apetece. E eu não pretendia fazer, eu desisti, tipo, de fazer minhas aparições aqui. Eu não sei porquê, não tenho, como é que é, muito gosto por vídeo. Mas só que aí, eu lembrei disso daqui, desse gibi. O gibi que eu tenho como papel social defender até minhas últimas forças. Lanterna Verde Absolute, escrito pelo glorioso Al Ewing e desenhos de John Lindsay. E a questão é, se não eu, quem vai falar desse gibi? Quem vai fazer vídeo desse gibi? Quem vai fazer vídeo sobre a segunda edição desse gibi? Então, se você tem mínimo interesse em me ver nesse canal, agradeça a Al Ewing por me fazer aparecer nesse canal. Então, sobre isso vamos falar. Vamos falar sobre Absolute's Green Lantern, edições brasileiras, número 1 e número 2. Para começo de conversa, vamos primeiro falar sobre a história da segunda edição. Na primeira edição, nós paramos no momento em que Abin Sur começava seus julgamentos misteriosos na cidade de Evergreen. E o John Stewart começou a ter uma ideia de como ultrapassar esse julgamento. Aqui vamos ver as coisas escalando, vamos ver o Hal Jordan cedendo um pouco à influência da Estrela Negra. Vamos ver como a John Mullen se torna a Lanterna Verde, ou melhor, se torna a... como é que é? Qual a palavra? Abin. Não, Abin não. Eu esqueci o termo. A anomalia. A anomalia verde. Porque não é a Lanterna Verde, ela é a anomalia verde. Assim como no Absolute Martian Manhunter não é o caçador, é o Ford Mentes, aqui não é uma Lanterna Verde, aqui é a anomalia verde. Isso é um conceito interessante que não é... Enfim, não vou falar muito da história, mas o que eu tenho para dizer é... Eu falei que isso aqui, embora sendo um encadernado que une as duas primeiras, é melhor do que acompanhar a edição, ainda não é um título bom. Aqui é um título bom. Por quê? Porque aqui tem a quarta edição. E a quarta edição é brilhante. Aqui começa realmente a ser uma história para todo mundo. Uma história que você pode pegar e você vai falar, caramba, isso é interessante. Não só se você for fã do Ewing, que adora essas conceituações malucas. Aqui, qualquer fã de quadrinho vai começar a ver coisas interessantes nesse título. Então, se você ignorou o Lanterna Verde, se você não gostou dessa primeira edição, vá até a segunda. Se você não gostar da segunda, aí sim você pode ceder e não acompanhar mais. Mas o final dessa edição aqui é muito interessante. Isso tem para dizer questão de história. Agora, eu queria comentar algumas outras coisas. Primeiro, questão de arte. As pessoas, eu já disse no primeiro vídeo que as pessoas muito dizem que o John Lindsay se inspira demais em mangá. Eu acho que isso é errado, ele se inspira demais em manhwas, que é um manhwa em 9 panels e variações. Mas, mais do que isso, eu acho o John Lindsay um desenhista medíocre. Questão de narrativa, eu acho que ele faz narrativa bem, eu vou falar sobre isso mais daqui a pouco, mas em questão de desenhos, caracterizações, ele só desenha Joe bem. Os outros personagens, tal, ele desenha o John Stewart legal, mas tipo, o Hal Jordan, todos os cenários e tal,
questão de coadjuvantes, terciários, personagens que não vão ser relevantes pra trama. Não gosto. Ele desenha Joe muito bem, muito bem. Mas todo o resto eu acho ruim. Medíocre pra baixo. Então tem isso. Na edição 6, que conta a backstory do casamento da Joe, muda o desenhista, vocês vão ver como isso faz diferença, porque é uma edição maravilhosa em todos os quesitos. É uma edição que eleva o gibi de uma nota 10 para uma nota 11. Mas isso é um papo para o próximo vídeo, quando sair. Eu realmente, mas tem algumas coisas que começo a apreciar mais o John Lindsay. Por exemplo, cenas de ação. As cenas de ação dele funcionam muito melhor no impresso do que você lê virtualmente. E isso é um ponto que, tem alguns artistas, normalmente eu acho que arte digital, ironicamente, não tem nem comparação você ler no digital versus no físico. Eu acho que o Lucas Werneck também ganha muito com isso, e o Adam Hughes. As capas do Adam Hughes são uma coisa completamente diferente quando você vê virtualmente, vê em post, e vê impressa. Por quê? Porque você pode achar que as áreas de claro e escuro são meio estranhas, cores meio estranhas no digital. São sim, mas na impressão isso fica uma coisa maravilhosa. Tem que admitir isso. Então, créditos pro John, que a arte dele fica melhor na impressão do que no digital. Mas agora, o que eu realmente queria falar sobre isso, o que me motivou, eu quero falar de narrativa, de espaçotopia e questões específicas da narrativa em quadrinhos. Por quê? Porque a Panini falha. A Panini falha miseravelmente. Espera aí, eu vou pausar o vídeo só um segundinho e já voltamos. Voltando, questão de quadrinização. Nessa primeira edição, tem um negócio que eu tenho que dizer, que a Panini falha. A Panini falha miseravelmente em entregar uma boa revista do ponto narrativo. Por quê? Ora bolas, vamos lá. Você abre o gibi, ok, tem uma capa variante. E logo em seguida, você tem o gibi começando na página par. E por que isso é relevante? Porque o gibi deveria começar na página ímpar, por um simples motivo, a questão de você seguir a paginação tradicional para você manter o gibi nos moldes conforme foi pensado. Porque quadrinização é um negócio que contribui para a história. Nesse gibi em específico, eu acho que sofre muito por isso. Por quê? Porque o Ewing é um cara que vai pensar toda a página ter uma virada de página. Não importa o quão simples, toda página tem uma virada de página. E as primeiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas desse gibi estão na posição errada. Por exemplo, aqui a gente devia ser uma página ímpar, uma página separada. Por quê? Porque esse vai ser o molde de toda a narrativa do quadrinho, de toda a edição. Toda a edição vai começar com o discurso da Estrela Negra para o personagem que vai ser focada na edição. Vai ter umas pequenas alterações em cada discurso, a cada edição, mas é extremamente importante. Esse estranhamento inicial de algo alienígena faz parte da narrativa. E a Panini colocando isso aqui numa página logo ao lado da outra, além de conter o choque do isolamento espacial do Hal Jordan logo no início da história, a apresentação do personagem devia ser uma virada. Isso aqui devia ser uma surpresa. Não uma surpresa, você abre isso aqui. E isso é só o começo dessa falha. Depois melhora, sim. Mas também tem a questão de... A capa do gibi, eu sinto isso. Você tem um impacto de você ter a capa do gibi logo em disposição antes do gibi. Ok, uma capa variante, sim, eu acho que supre isso. Mas a questão de você não virar a capa e ver o gibi já tem um impacto. Por exemplo, pode ser um caso, pode ser um exemplo um pouco extremo para, se você for pensar, é só um gibi de mensal. Mas vamos aqui pegar o Watchmen. Vamos para o exemplo mais nítido disso. Você vai colocar a capa de Watchmen do lado do gibi? Não! Funciona porque a virada de página, a virada da capa de Watchmen para o começo do gibi faz parte da narrativa.
é uma experiência você abrir e dar de cara. Se a primeira página de Watchmen estivesse aqui, teria um problema. Por quê? Porque não seria uma disposição espaçotópica, uma transição natural. Isso teria um rompimento da visualização do movimento do olho. E isso é pensado, não é uma decisão aleatória. Então você romper isso na revista tem algum impacto narrativo. Mas além disso, a questão da virada de página, eu acho que isso é o mais importante de romper. Porque nessa primeira edição, isso é crítico. Já falei da questão do isolamento espacial do Hal Jordan ser rompido. Mas tem toda a questão do confrontamento com o policial nessa edição. Aqui o policial desesperado falando: o que é que você tem no seu bolso? O que é que você tem? Vá, tire devagar, tal. E tem esse momento do quadro em preto para o Hal Jordan tendo matado o policial. Não tem isso. Não tem um rompimento, não tem uma surpresa. Por quê? Porque tudo aqui disposto lado a lado. E qual é a culpa disso? Além de começar o gibi na página errado, ok, você pode ter tirado isso porque teria um anúncio no meio do gibi, porque o resto flui tranquilamente, porque, como sabe que flui tranquilamente? Porque tem uma splash page aqui e a splash page está certinha, ok. Mas, se o problema é ter um anúncio, coloca isso aqui, a porcaria a Lanterna Verde e tal, página de título, num lugar correto, num lugar que ajude a transição narrativa. Enfim, por que eu insisto tanto nisso nesse gibi? Porque os gibis ao Wing são uma coisa que tem uma preocupação com o fluimento narrativo específico. Esse gibi ainda tem isso. Eu não sei se isso provavelmente é do roteiro e não só da decisão de John Lindsay. Mas tem toda uma questão que logo no começo a gente vê. As páginas de ação são dinâmicas. Ó. Você tem os quadros menores, os quadros meio que vazando um por cima do outro, disposição de quadros menores e tamanhos variados. Isso é extremamente positivo em gibi de ação. Mas agora, esse é um gibi também de um certo horror cósmico e tensão com o desconhecido. Então, nas páginas de tensão, para ter um cadenciamento, para ter uma construção gradual, os dois vão usar e também muitas páginas de diálogo, vão usar um grid regular e propositado. Quando eu falo grid regular, eu estou falando de uma divisão da página em 9 painéis. Como, por exemplo, Watchmen. Sim, eu estou usando o Bomba Atômica versus, Hydrogen Bomb versus Crying Baby para dar um exemplo. Sim, a questão é, você tem disposição de um grid regular para ter um cadenciamento monótono, um cadenciamento regular. Ao você romper isso aqui esse gibi, por se usar disso para avançar na história, quando você tem um rompimento, o rompimento é sentido mais gravemente. Então isso vai acontecer em muitos momentos. Por exemplo, o primeiro contato. Quando você tem Evergreen conversando com o Abin-Sur. Nós temos essa sequência aqui. 9 painéis, 9 painéis, 9 painéis, 9 painéis. Aqui, por exemplo, isso aqui seria a evolução de 3 conjuntos de 9 painéis. 3 conjuntos de quadros divididos num display de 9 painéis. Desculpa a confusão. Eu não fiz roteiro para isso. Mas enfim, nós temos essa sequência de painéis, especialmente nessa cena aqui. Eu acho essa cena aqui tanto bem escrita narrativamente quanto diálogo. Eu acho essa cena brilhante. Mas tem um cadenciamento muito fixo. Então, quando você tem o rompimento, é algo que você sente com mais intensidade. Mas aí depois você volta a essa tensão cadenciada, voltando com esse novo painel. Você quebra ele com uma sobreposição da ação narrativa com a visual. Então, é um gibi que, por aplicar os conceitos mais básicos, ele consegue uma narrativa muito boa. Então, é o que eu digo. O problema não é um problema narrativo, o problema é um problema de desenho mesmo. Porque, narrativamente, é um gibi muito bom. A questão de desenho não é um gibi muito bom. É um desenho que praticamente medíocre para ruim. Mas, enfim, narrativamente é muito bom, funciona perfeitamente. Podia ter um desenho melhor? Podia.
essa questão narrativa vai continuar aqui na outra edição, enquanto nós temos todo o diálogo da Joe com o Abin-Sur, que vai ser também toda essa questão dos pendentes propositados. E aqui vem um pouco de spoiler. Até o momento crítico. Quando você vai ter um rompimento em uma ação extraordinária, você vê que, tipo, em vez de se colocar o último painel do mesmo jeito que os outros, você tem uma diminuição para ter um destacamento do espaço e também uma antecipação com o que vem depois. Porque você tem a virada de página, normalmente tem um pouco de spoiler aqui, e você tem uma maior destruição da conceituação de 9 painéis. Eu nem contei isso aqui, deixa eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, são mais de 9 painéis. Mais de 18 painéis, mas enfim. É um caos visual que é um rompimento total e funciona também porque a narrativa é muito fixa. Então, essa monotonidade, essa palavra existe? Não faço ideia, não importa. Mas essa questão da narrativa monótona, da narrativa fixa, dura, até mesmo aqui, isso aqui são 9 painéis propositados. Ajuda a fazer um cadenciamento e ter um rompimento narrativamente interessante quando é necessário. Então, é brilhante. Al Ewing é brilhante. E esse é o ponto do vídeo. Al Ewing é brilhante. Leiam os gibis do Al Ewing, exceto Mortal Thor aqui no Brasil, porque está saindo num formato ruim, numa mix. Mas Al Ewing escreve os melhores gibis da atualidade. Mas ele tem a maldição de estar quase sempre acompanhado por desenhistas medíocres. E esse é o ponto do vídeo. Al Ewing faz quadrinhos narrativamente brilhantes, escritamente brilhantes, conceitualmente brilhantes. E agora, Mortal Thor é a melhor mensal da Marvel porque ele não está com desenhista medíocre, ele está com desenhista bom. Então, a moral da história é... sei lá, pirateiem Mortal Thor. Mas compre Lanterna Verde. Por quê? Porque daqui pra frente só sobe. E é isso. Esse foi o meu retorno ao Cheiro de HQ. Fiquem bem, galerinha. Até a próxima. PS, pós-escrito, eles ferram a questão da virada de página de novo no final do gibi. Porque isso aqui é uma virada de página. O Ewing sempre acaba a história dele com virada de página. E isso aqui não é uma virada de página. Enfim, era só isso que eu queria dizer. Amaldiçoada de Japuri na edição da primeira edição de Lanterna Verde. Fim.